Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E o vídeo de hoje serão dicas finais nessa sua reta final para a sua aprovação na segunda fase do 36º Exame de Ordem, que será realizado amanhã, no dia 11 de dezembro. Então já digita aqui para nós, você que vai fazer amanhã, ó, uma hashtag, vou passar, beleza? A sua parte você fez, você se preparou, você estudou. Agora, sendo aquelas dicas rápidas, não é o dia ideal para você desgastar muito tempo para ficar estudando tudo de novo. Hoje o dia você vai tirar para descansar, dar uma lida rápida naquele resumo e chegar amanhã para arrebentar. Beleza? Bom, vamos lá então. Começando com a primeira dica, esta está relacionada a algo que aconteceu comigo. Bom, muitos aqui provavelmente que vão fazer a prova amanhã não deve ser a primeira vez que faz. Eu mesmo, eu tive 3 tentativas para ser aprovado. E quando eu fui na minha terceira, e lá no dia da minha prova, eu lembro que quando abriu o enunciado, eu comecei a ler os exercícios, eu sabia praticamente a prova inteira. E ali eu fiquei muito feliz, que eu até fiquei pensando comigo, poxa, finalmente eu vou ser aprovado. Só que o que aconteceu? Eu tive uma crise de ansiedade e levei quase 2 horas para conseguir começar a fazer a prova. Eu lembro que eu começava a escrever, minha mão tremia toda. Então, este primeiro conselho, então a primeira dica é para você que é a seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Respire. É isso aí mesmo, dá uma respirada, acalma os ânimos, a sua parte você fez e você vai passar. Faça a sua prova com calma, leia o enunciado com calma, abra lá a sua, opa, aqui, a sua CLT, lá no índice remissivo e olha lá, porque lá tá todos os assuntos, vai te ajudar em todas as questões, beleza? Então, este primeiro ponto é isso, respire. Então, vamos para a próxima. Ao você finalizar a leitura do seu exercício, você se questiona, caso você tenha essa dúvida, tá bom? Qual é o momento processual apresentado? Lá no exercício, ele deixa claro que já se iniciou o processo ou que já tem alguma decisão? Bom, se no exercício não houve alguma menção sobre início de algum processo, ou seja, você vai dar início com a petição inicial, que aí pode ser a reclamação trabalhista ou uma ação de consignação em pagamento. Por outro lado, se no exercício fala fulano de tal ajuizou tal reclamação trabalhista que foi distribuída para uma vara do trabalho, tal, 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 mas não fala da existência de alguma decisão. Então, qual que é o próximo ato? A defesa se defender, a empresa se defender, que seria a apresentação da contestação. Logo, se lá fala que houve os pedidos julgados procedentes ou improcedentes, estamos diante de uma sentença, e da sentença cabe recurso ordinário. Só um momento. Então, quando você terminar um exercício e ficar com dúvida de qual seria a peça processual ali apresentada, faça esse questionamento. Qual é o momento processual apresentado? Bom, vamos lá. A petição inicial, como eu falei, ela pode ser a reclamação trabalhista ou ação de consignação em pagamento. Beleza. Como que eu vou saber qual que eu vou elaborar? Agora que vem aqui uma dica muito boa, que é a dica de ouro, hein? Lá no exercício, se for mencionado que houve a extinção do contrato de trabalho, ou seja, que o trabalhador ele foi demitido, mas ele não compareceu no local combinado para assinar o termo de rescisão do contrato de trabalho e também para receber as verbas rescisórias, ou que ele tenha deixado algum pertence lá na empresa, ou ainda que ele tenha falecido e o empregador não saiba para quem realizar o pagamento dessas verbas rescisórias, estamos diante de uma ação de consignação em pagamento. E sobre a estrutura dessa peça processual, eu vou deixar aqui agora para vocês darem uma olhada, mas não por muito tempo. Caso você queira olhar item por item, dá um pause no vídeo, beleza? Dá uma olhada aí. Beleza, pessoal? Agora sobre reclamação trabalhista. Essas são as dicas bem rápidas mesmo, tá bom? Atente-se à possibilidade de preliminares, que neste caso, na reclamação trabalhista, ela seria o pedido de tramitação preferencial do feito, que pode ser no caso de idoso, ou então quando aquele dissídio, aquela questão, ela versa exclusivamente sobre salário, ou quando houver a falência do empregador, ou quando a parte for uma pessoa com doença grave ou que possui alguma deficiência, e também quando for adolescente.
né? Além disso, tente-se também que na reclamação trabalhista, antes do mérito, você pode ter que abrir um tópico do pedido da tutela provisória, que lá você vai pedir que um direito seja reconhecido de forma antecipada e não somente lá na sentença. Por exemplo, vamos supor que no exercício mencione que um trabalhador ele foi demitido sem justa causa no período da sua estabilidade de emprego. E assim agora ele está desempregado, não tem fonte de renda e está afetando diretamente a sua subsistência. Então você vai abrir o tópico da tutela provisória, indicar o preenchimento dos dois requisitos, que são a probabilidade do direito e também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tá bom? A probabilidade do direito você vai demonstrar pelo fato que ele era detetor da estabilidade, lá vai mencionar qual que é a estabilidade, pode ser no caso de membro da CIPA, ou então empregado que sofre acidente do trabalho, enfim, lá vai mostrar. E o perigo de dano, no caso, é o prejuízo que ele sofreu por conta da demissão sem justa causa, e ele não tem nenhuma fonte de renda e assim está afetando a sua subsistência. E aí estamos diante do dano. Beleza? E aí você vai pedir a reintegração imediata deste trabalhador ao emprego, inclusive mediante o pagamento dos salários atrasados, tá bom? É isso aí. Bom, sobre reclamação trabalhista é isso. Vamos mostrar aqui agora a estrutura da reclamação trabalhista também de forma breve. Dá uma olhada aí. E agora sobre a contestação, que é queridinha de muitos que eu tenho certeza. Bom, vamos lá. Atente-se às preliminares de mérito, que seria a inépcia da petição inicial, a perempção e a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. De forma rápida, o que é perempção? É aquele prazo de 6 meses em que o trabalhador ele está impedido de ajuizar uma nova reclamação trabalhista. Isso ocorre quando ele dá causa a dois arquivamentos seguidos da reclamação trabalhista. Beleza? Sobre incompetência, lembre-se que na Justiça do Trabalho temos a incompetência em razão da matéria e em razão do lugar. Em razão da matéria, lá está previsto no artigo 114 da Constituição Federal quais são as matérias que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar. Já em razão do lugar, aí estamos falando de uma competência territorial. E neste caso, você não vai arguir, se for tratar de competência territorial, não vai ser numa preliminar na contestação. Você vai ter que elaborar uma peça apartada, que seria a exceção de incompetência. Lembra disso, né? É isso aí então, beleza? Bom, além das preliminares, temos também as prejudiciais de mérito, que é a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Você já está careca de saber, não vou nem ficar falando muito sobre o tema. Já vou deixar aqui agora a estrutura da contestação para você dar uma olhada e já vamos ver o recurso ordinário. Dá uma olhada aí. E agora sobre recurso ordinário, que é aquela medida que a parte se utiliza para combater uma sentença quando o processo está na fase de conhecimento. Atente-se da possibilidade também de ter que abrir um tópico de preliminar de mérito no recurso ordinário. A mais comum é o cerceamento de defesa. Por exemplo, quando o juiz indefere a produção de uma prova testemunhal. Atente-se também da possibilidade de prejudicial de mérito. Tanto o reclamante quanto o reclamado eles poderão arguir a prejudicial de mérito de prescrição lá no recurso ordinário, de acordo com o caso que lhe foi apresentado. Aí você até pode se perguntar, né? O reclamante vai arguir uma prejudicial de mérito? Ele vai querer ter verbas prescritas por acaso, né? Bom, pode acontecer de lá no exercício mencionar isso para você, de que o juízo de primeiro grau ele acabou acolhendo, então reconhecendo a prescrição de alguma verba de forma equivocada. E aí cabe ao reclamante abrir o tópico da prescrição. O mesmo caso de ter reconhecido ou não a prescrição, por exemplo, pode acontecer de, no exercício mencionar que por mais que, a ação tenha sido proposta no prazo superior a 2 anos da extinção do contrato de trabalho, ainda assim, o juiz julgou parcialmente procedente ou procedente os pedidos formulados na petição inicial. Então, cabe ao reclamado, lá no recurso ordinário, abrir o tópico de prejudicial de mérito para indicar a prescrição bienal.
beleza? Bom, mesma coisa, vou deixar aqui a estrutura da peça de recurso ordinário para você dar uma olhada. Olha aí. E é isso aí, pessoal. São essas as dicas finais de hoje para a sua reta final da sua aprovação amanhã. Beleza? Lembre-se disso. Hashtag vou passar. Beleza? Bom, tire o dia de hoje, pessoal, para descansar, para você chegar amanhã no dia da sua prova 100% de energia. Beleza? Não tire o dia para ficar lendo matérias longas. Caso queira, olhe o seu resumo de forma breve. Descanse, tá bom? A sua parte você já fez, você estudou e você se dedicou. A sua aprovação está lá amanhã. E além disso, amanhã também às 19 horas eu vou fazer uma live aqui no nosso canal de análise e resolução da prova de amanhã. Beleza? Vejo vocês então num próximo vídeo. É isso aí, até mais.